Para refletirmos a respeito da política educacional, em especial sobre a educação básica no Brasil, organizei a nossa fala em 3 momentos, ou seja, 3 eixos principais. O primeiro deles diz respeito à questão dos estados. O segundo, nós vamos tratar sobre a questão da Constituição, que vai estabelecer a questão do direito ao ensino. E o terceiro momento trata a respeito da LDB, ou seja, a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394/96. Então, contemplando esses 3 eixos da nossa fala sobre política educacional, destacando principalmente a educação básica no Brasil, nós vamos lembrar que, em relação ao primeiro eixo, a questão dos estados, será na sociedade moderna que a educação ela vai ser compreendida como de interesse público. E, a partir disso, nós vamos notar que o Estado, ou seja, o governo, ele vai organizar e manter leis para direcionar e manter, no caso, as escolas, vinculado às questões do Estado. Então, para isso, o Estado, no caso, o governo, ele vai estar direcionando algumas orientações legais, tais como a Constituição, que é o nosso segundo eixo, e a própria LDB, que é o terceiro eixo. O que nós precisamos notar a respeito da questão política educacional? Que desde a Constituição de 1988 e nos últimos anos, a educação básica no Brasil vem sofrendo grandes mudanças. Ela vem sendo objeto de leis, políticas e programas nacionais, alguns em convênio com os órgãos internacionais. Enquanto objeto de leis, políticas e programas nacionais, como falei, nós vamos notar que os governos têm criado determinados mecanismos de observar e orientar a questão da educação. Em relação ao artigo 205, que consta na nossa Constituição Federal de 1988, vamos notar que a educação, ela é entendida enquanto direito de todos e dever do Estado e da família. Ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Essa questão da educação que aparece na Constituição Federal, ela tem uma finalidade, ou seja, ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que observamos, então, a respeito da Constituição Federal? É que, a partir desse momento, da Constituição de 1988, como eu já falei, ela vai ser reconhecida, ou seja, a educação é reconhecida como direito social e dever do Estado. Desse modo, nós precisamos entender que anteriormente a Constituição de 88, ela não era compreendida dessa maneira, como vocês podem estar constatando das escritas lá no nosso texto. Então, a partir do reconhecimento da educação enquanto direito social e dever do Estado, vão ser criadas outras leis, normas que vão ser instituídas para direcionar essa educação que ela é ofertada pelo poder público. E aí nós temos a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, que é um dos nossos pontos principais da fala de hoje. Bem, nós precisamos compreender que a Lei de Diretrizes e Bases, ela não é uma lei qualquer. Ela apresenta as grandes diretrizes, os valores e finalidades que devem permear a educação escolar. É claro que nós tivemos outras leis, como a de 61, por exemplo, a 4.024. Porém, a nossa lei atual, a Lei 9394/96, ela apresenta alguns avanços significativos, como, por exemplo, vocês podem até acompanhar na tela, a educação básica, ela foi reconhecida como direito de todo cidadão brasileiro. Esse é um dos avanços. O segundo avanço que nós podemos estar apontando, é claro que existem outros,
que na organização pedagógica, no âmbito escolar, a LDB vai estar determinando a construção dos projetos pedagógicos de forma coletiva, isto é, o projeto pedagógico deve ser construído por todos os professores. Então, nas legislações anteriores, o foco foi o ensino fundamental. Na atual, nós temos o foco na educação básica. Por que isso? Porque hoje a sociedade como um todo, principalmente no mundo do trabalho, ela vem exigindo saberes da educação básica como essenciais. Hoje não é mais, digamos, apenas o ensino fundamental que vai possibilitar alguém estar buscando trabalho. Hoje, praticamente em todos os campos, é necessário a educação básica. Ainda a respeito da LDB, nós vamos observar o seguinte: a lei, ela flexibilizou algumas questões, como, por exemplo, alguns procedimentos relacionados à organização administrativa. Os municípios, eles passaram a ser entendidos enquanto espaços que vai girar a legislação de acordo com os interesses, ou seja, os municípios hoje eles podem estar normatizando e regulamentando a educação. Lembrando que os municípios eles são mantenedores da educação infantil e ensino fundamental. Lembrando que antes eram os estados, no caso o estado estadual, que legislava sobre essa etapa de ensino. Uma outra questão que trouxe também a LDB enquanto avanço foi a questão do Fundeb, porque esse fundo de recursos para a educação básica, ele ajuda, logicamente, a melhorar a educação ofertada nas escolas. É claro que existe, até por parte do próprio governo, uma preocupação com o controle desses gastos. E para isso, nós vamos observar que o controle da destinação desses recursos do Fundeb, que vai para as escolas, ele vai ocorrer por meio dos conselhos que vão estar, logicamente, acompanhando o gasto dessas verbas públicas da educação. Um outro ponto da LDB que vale a pena ser lembrado é que lá no artigo 21 da Lei 9394/96, nós vamos encontrar que a educação básica ela é definida nesse artigo como um nível da educação nacional. E esse nível da educação nacional, ele vai congregar 3 etapas: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrando que o ensino médio tem uma duração de 3 anos, o ensino fundamental, que se divide em 2, que é dos anos iniciais, com duração de 9 anos, que é do 1º ao 5º ano dos anos iniciais, e as séries finais, que vai da 5ª à 8ª série. Bem, a respeito dessas duas etapas da educação básica, nós vamos notar o seguinte: que ela deve ser organizada com uma carga horária mínima de 800 horas, que devem ser distribuídas no mínimo de 200 dias efetivos de trabalho escolar. Já em relação à educação infantil, que vai atender as crianças de 0 a 5 anos, elas, no caso, a educação infantil vai ocorrer nas creches e pré-escolas. E aí um ponto interessante a respeito da própria LDB é que nessa LDB, na atual, a educação infantil ela é compreendida como a primeira etapa da educação básica. Portanto, as creches e pré-escolas, elas se constituem em estabelecimentos educacionais públicos e privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos. Logicamente, com profissionais com formação específica. E isso é um dos grandes avanços da nossa atual LDB. Em relação ao artigo 22, que também vai estar estabelecendo os fins da educação básica na nossa LDB, ele vai estar apresentando a mesma orientação que nós encontramos e que eu destaquei no início dessa fala da Constituição, ou seja, do artigo 205. Vai dizer que a educação básica, então, tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores. Então, esses pontos comentados até o momento, e principalmente com destaque maior sobre a LDB, é preciso ter presente que tanto a Constituição atual, de 1988, como a própria LDB 9394/96, Plano Nacional da Educação, Plano de Desenvolvimento da Educação, Regimento Escolar, Projeto Pedagógico e Proposta Curricular, embora esses três últimos sejam documentos mais do dia a dia da escola, eles precisam ser conhecidos de professores, gestores e pedagogos. Por quê? É a partir desses documentos, desses instrumentos legais, que nós, professores, vamos organizar nossos planos de trabalho. É a partir do entendimento desses instrumentos que nós vamos estar, logicamente, contribuindo com a formação do nosso aluno lá na escola. Então, nesse ponto, o que é importante lembrarmos também quando falamos a respeito da política educacional? Nós não podemos esquecer que toda política educacional, ela é emanada, ou seja, proposta pelo Estado. Portanto, essas políticas sempre vão estar ligadas a decisões que vão estar envolvendo determinados grupos e instituições. As políticas educacionais, elas também são construídas entre correlação de forças entre grupos, que tem na nossa sociedade, que eles vão estar se articulando em alguns momentos para defender os seus interesses. As políticas também, elas são frutos de lutas, pressões, conflitos entre variados grupos e classes que constituem a sociedade. Portanto, as políticas educacionais, elas vão estar sempre em transformação. Elas não são estáticas, elas são dinâmicas. Por que elas são dinâmicas? Porque elas são construídas em determinados momentos históricos. Elas retratam o contexto no qual elas são construídas. Daí a importância de nós, professores, compreendermos as políticas educacionais. Precisamos sempre estar revendo, porque a nossa atual LDB, ela também vai sendo atualizada conforme as necessidades que vão ocorrendo na sociedade. Desse modo, é preciso, então, sempre estarmos revisando o que existe de políticas no momento atual para que nós realmente possamos ofertar um ensino de qualidade para todos os nossos alunos.